Rafael Paiva fala sobre essa vitória em cima do Internacional em Porto Alegre. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Sai da vinheta. Salve, salve, galera do Vascão. E a gente acordou de sorrindo de orelha a orelha, como canta as meninas do Ana Vitória. Pela primeira vez na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Vasco vence fora de casa, batendo no Internacional em Porto Alegre por 2-1. Lembrando que o Vasco não vencia o Internacional e no Beira-Rio há 5 anos. O último tinha sido em 2019, 1-0 gol do Malone. Depois disso, o Vasco não vencia mais o seu tradicional adversário lá em Porto Alegre. Bom, e vamos à entrevista coletiva, ao primeiro tempo da coletiva lá em Porto Alegre, que o Rafael Paiva falou. Estava esperando o quê, Pedrinho, para efetivar o treinador? E ele analisou a partida como um todo. Veja. Os outros garotos, teve o Lincoln com a felicidade de fazer um gol. Como é que você sai daqui hoje? Qual é a sua análise desse jogo? Boa noite. Extremamente feliz e satisfeito, né, pelo que a gente tem construído. Era um jogo que a gente tinha muitos desfalques, mas a gente foi sempre pela linha de oportunidade, né, para outros jogadores que precisavam provar, tanto para a torcida quanto para eles mesmos, que eles tinham total capacidade, né? Então a gente foi muito em cima dessa linha. E os meninos da base não eram diferentes, são jogadores com uma boa experiência, né? E totalmente motivados para vir e dar o melhor deles, né? Então, a gente fica feliz que deu tudo certo no final pelos 3 pontos, né? Muito difícil jogar aqui, o Inter é muito forte e o sentimento é de satisfação, de felicidade, por tudo estar caminhando bem, né? A gente está trabalhando bastante para isso e agora é manter a humildade para seguir assim, né? Também falou sobre o esquema de jogo, os jogadores JP e Rossi que não tiveram atuações tão boas, tanto que foram substituídos. Veja. Boa noite. Eu não vejo 4-2-3-1, né? A gente tenta sempre uma estrutura que a gente consiga jogar e muito em cima do que o adversário também nos traz, né? Eu acho que a gente alternou entre 1-3-2 também, entre 4-3-3. Eu tento passar para os atletas que a gente não fica preso em estrutura de jogo, né? A gente fica... O que a gente cobra deles é função de jogo, né? Fazer função. Alguns jogadores a gente tem testado em outros lugares do campo, né? Para a gente tentar ver o que eles podem nos dar também. Mas é um grupo que eu acredito tem correspondido bem. Alguns jogadores fora de posição, mas que o tempo todo tentam cumprir a função. Acho que isso é o mais importante, né? A função de defender, de saber onde defender, de saber onde balançar, onde está a bola, quando está sem a bola, de saber qual espaço jogar quando a gente está com a bola. Então tem sido em cima disso a nossa construção, né? De função, de saber ter clareza do que a gente vai fazer com a bola, de ter clareza do que a gente vai fazer sem a bola, quando a gente... Também foi questionado se será efetivado. Novamente ele rolou a bola para a diretoria e falou da evolução da equipe. Veja. Estou muito tranquilo, assim, muito satisfeito pelo que a gente vem fazendo, vem construindo. Eu consigo ver a minha cara no que a equipe está fazendo, né? Então isso para mim é muito satisfatório. E vindo com as vitórias ou com os pontos na maioria dos jogos, isso é fundamental e crava ainda mais tudo que a gente está falando, né? E realmente, isso é uma coisa que a gente não abre mão, né? De competir, de lutar, de brigar, principalmente quando a gente não estava no melhor momento, a gente tinha que se doar mais pelo jogo, para o jogo, mas a gente não abria mão porque a gente sabe que isso para a gente pontuar, a gente precisa jogar com a bola, a gente precisava equilibrar mais, a gente precisava tentar construir melhor, a gente precisava tentar terminar jogadas de uma forma com mais qualidade. Eu acho que é isso que a gente está conseguindo construir, passo a passo, jogo a jogo, realmente o equilíbrio entre defender e atacar, e sem perder a nossa competitividade, a nossa garra, a nossa gana,
a gente conseguir dar a volta por cima. Eu acho que a gente está conseguindo e agora é a gente tentar manter, refinar cada vez mais o que a gente veio fazendo taticamente, tecnicamente, para a gente continuar tentando prosperar aí na tabela. E também falou sobre essa vitória fora de casa e com o Vasco cheio de desfalques. Sem Lucas Piton, sem Michael, sem Paé, sem David, sem Estela. E se vocês for contar com o banco também, sem o Kelly, que é o goleiro reserva imediato do Léo Jardim, e com uma hipertensão internacional não podia estar em campo. Então, cheio de desfalques, um monte de crias, né, jogadores da divisão vindo das divisões de base do Vasco. E ele falou dessa alegria, né, de efetivar jogadores e trazer um bom resultado. Veja. Isso valoriza muito o trabalho de quem vem da base, né? Já falei isso algumas outras vezes. A gente tem muita gente boa trabalhando na base, excelentes treinadores, né? É uma transição muito difícil, a transição do sub-20 profissional, né? Ela é uma transição que você tem que dar resultado a curto prazo, porque senão você não tem sequência, né? Então ela é muito difícil, porque nesse processo, às vezes, bons treinadores não conseguem mostrar o potencial que tem, né? E quando a gente vem e consegue pontuar e buscar algumas vitórias, fortalece muito nós que viemos da base, né? E hoje a gente tinha 10 jogadores da base, né? Contando o Felipe Gabriel, era nosso terceiro goleiro, não estava na relação. A gente tinha 10 jogadores da base, a gente tinha jogadores de 16 anos que nem completaram 17 ainda. Então isso é muito satisfatório, acho que isso enaltece muito o trabalho que a gente vem fazendo lá com o Vasco, com as categorias de base e perceber que esses jogadores têm total capacidade para dar conta do recado. Acho que isso é o mais importante, né? Não é só trazer por trazer, eu acho que é trazer e mostrar que eles têm capacidade para jogar, resolver os problemas. Se a gente tiver paciência, muito jogador bom vai aparecer aí. É isso, galera! Até a hora do almoço, que vai ser o segundo tempo da entrevista coletiva lá de Porto Alegre. E depois o Boa Noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. Lembrando que quarta o Vasco volta em ação contra o Corinthians às 7 da noite, em São Januário. Até mais.